Ela foi uma mulher que desafiou impérios, rompeu tradições centenárias e fez aquilo que ninguém ousava imaginar. Fez um rei abdicar da coroa. Wallis Simpson, uma americana divorciada, mudou para sempre a história da monarquia britânica. E não foi apenas por amor. Por trás dos sorrisos e vestidos elegantes, escondem-se mistérios, alianças duvidosas e decisões que até hoje dividem historiadores, biógrafos e até membros da realeza. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória da mulher que virou um dos nomes mais polêmicos do século XX. Mas cuidado, nem tudo é o que parece, e algumas verdades foram cuidadosamente escondidas durante décadas. Por isso, te convido a assistir até o final, porque a última revelação pode mudar totalmente a forma como você enxerga essa história. Se você gosta de mergulhar em histórias reais, recheadas de intrigas, escolhas ousadas e reviravoltas inesperadas, já se inscreve no canal agora mesmo. A sua inscrição é fundamental para que o YouTube recomende esse conteúdo a mais pessoas e nos ajude a continuar trazendo vídeos com essa profundidade. Deixe também o seu gostei. Ele mostra que esse tipo de conteúdo vale a pena. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode clicar no Super Thanks aqui embaixo. Qualquer contribuição faz muita diferença. Mas se não puder, sem problemas. Comente aqui o que mais te chamou a atenção ou o que você já ouviu falar sobre Wallis Simpson. Agora respira fundo e prepara-se, porque esta história é tudo menos comum. Wallis Simpson nasceu no dia 19 de junho de 1896, na cidade de Blue Ridge Summit, na Pensilvânia, Estados Unidos, recebendo o nome de Bessie Wallace Warfield. Desde os primeiros dias de sua vida, o destino parecia determinado a não lhe oferecer o caminho fácil que muitas outras meninas de sua época poderiam ter. Seu pai, Theacle Wallace Warfield, um comerciante de grãos que vinha de uma família tradicional do sul dos Estados Unidos, morreu de tuberculose apenas alguns meses após o nascimento de Wallis. Deixou para trás uma esposa jovem, Alice Montague Warfield, e uma filha recém-nascida, sem recursos financeiros sólidos, sustentadas apenas pela ajuda esporádica da família Warfield, que, embora de origem aristocrática sulista, tinha pouco interesse em oferecer apoio real à viúva e à órfã. A infância de Wallis foi marcada por deslocamentos constantes, por uma busca incessante por estabilidade e por uma exposição precoce às contradições da sociedade americana da virada do século. Sua mãe, determinada a garantir para a filha uma boa educação e uma vida digna, fez sacrifícios imensos para manter as aparências e proporcionar a Wallis o ingresso em círculos sociais mais elevados. Não raro, mãe e filha mudavam-se de uma cidade para outra, tentando equilibrar-se entre a gentileza de parentes distantes e a dura realidade de viver à margem do conforto financeiro. Essa instabilidade foi essencial para a formação da personalidade de Wallis. Desde cedo ela compreendeu que a sobrevivência exigia mais do que submissão. Era preciso desenvolver astúcia, charme, elegância e, acima de tudo, uma determinação inquebrantável. Ao contrário de muitas meninas de sua idade e condição, Wallis jamais se conformou com os limites impostos a ela. Desde muito nova demonstrava uma curiosidade viva, uma inteligência afiada e um certo desprezo pelas convenções sociais que limitavam o papel das mulheres. Em vez de sonhar com casamentos arranjados e uma vida doméstica tradicional, Wallis observava com fascínio as figuras femininas que desafiavam normas, as atrizes de cinema, as mulheres de negócios, as viajantes solitárias. Inspirava-se em todas aquelas que ousavam existir fora dos moldes. Foi com esse espírito que ela enfrentou o ambiente conservador da Baltimore do início do século XX, onde estudou no rigoroso e prestigiado Old Fields School, uma escola voltada à formação de moças da alta sociedade. Ali, Wallis não só destacou-se academicamente, como também conquistou a atenção por sua habilidade de liderança, sua postura confiante e sua impressionante habilidade de adaptação. Sabia como se mover entre os círculos sociais com graça e persuasão, sempre cultivando uma imagem de sofisticação e mistério. Já adolescente,
Wallace desenvolveu o gosto pelo requinte e pela moda, embora não tivesse acesso direto a eles. Observadora e determinada, aprendeu a imitar os gestos das damas ricas, a combinar tecidos simples com detalhes ousados e a se posicionar socialmente como se fosse parte da elite, mesmo sem sê-lo de fato. Era um jogo de aparências que ela aprenderia a jogar com maestria ao longo de toda a sua vida. A escassez material, longe de limitá-la, tornou-se combustível para sua ambição. Wallace não aceitava a mediocridade e tampouco a ideia de que sua origem ditaria seu destino. Viu no mundo social um tabuleiro de xadrez e decidiu que, mesmo sem nascer rainha, aprenderia a mover-se como uma. Essa postura também a tornava frequentemente alvo de comentários, especialmente das outras mulheres, que viam em sua confiança algo subversivo, quase ameaçador. Era evidente que ela não seria uma esposa obediente, nem uma mulher de bastidores. Queria ser ouvida, notada, lembrada. A infância modesta e os constantes desafios da juventude não deixaram nela um sentimento de inferioridade, mas uma espécie de força silenciosa. Não havia espaço para autocomiseração em sua trajetória. Tudo nela era estratégia, intuição e um forte senso de individualidade que a fazia romper com os padrões femininos de sua época. Na juventude, começou a viajar com frequência, acompanhando amigos e conhecidos da elite, sempre encontrando meios de se manter em evidência, de cultivar contatos que pudessem abrir portas. Suas primeiras experiências com relacionamentos amorosos também refletiam essa natureza insubmissa. Ela não era do tipo que esperava ser cortejada passivamente. Sabia seduzir com inteligência, humor refinado e uma elegância que, embora simples, era impactante. Ao formar-se como mulher no início do século XX, em uma sociedade em que os papéis estavam rigidamente definidos, Wallace decidiu desafiar tudo: o gênero, a classe social, as expectativas. O resultado foi uma personalidade forte, às vezes controversa, quase sempre incompreendida. Uma mulher que, mesmo sem castelos ou títulos, aprendeu a comandar olhares e a transformar cada sala que entrava em seu próprio palco. É dessa mistura de instinto, luta e charme que surgiu a figura magnética que mais tarde encantaria e escandalizaria a corte britânica. Uma mulher forjada no contraste entre o desejo de pertencimento e a recusa em se submeter, entre a dor do abandono e a ousadia de querer mais. Seu primeiro casamento, com o tenente da Marinha americana Earl Winfield Spencer Jr., foi uma união marcada por altos e baixos, em que o romantismo cedeu lugar a uma convivência turbulenta. Eles se casaram em 1916, quando Wallace tinha apenas 20 anos, e logo vieram à tona os sinais de que aquela não seria uma relação tradicional ou estável. Win, como ela o chamava, era um homem com sérios problemas com álcool e possuía um temperamento explosivo, algo que contrastava com o espírito disciplinado da jovem Wallace, que buscava ordem e ascensão social. As ausências constantes do marido, causadas por suas missões navais, a deixavam sozinha por longos períodos, e o glamour inicial da vida como esposa de um oficial se dissipou rapidamente. A relação passou por episódios de violência emocional e psicológica, e a jovem Wallace, embora ainda inexperiente, começou a desenvolver uma característica que definiria toda a sua vida: a resistência. Em vez de submeter-se ao sofrimento ou aceitar a infelicidade como destino, Wallace lutou, não sem dor, não sem lágrimas, mas com firmeza e clareza de que merecia mais. Após vários anos de casamento instável e de múltiplas tentativas de salvar a relação, Wallace decidiu se separar de Winfield Spencer, algo extremamente polêmico em uma época em que o divórcio ainda era tabu, especialmente para uma mulher. A decisão não foi apenas uma libertação pessoal, mas uma afronta direta aos costumes sociais da época. Mesmo assim, ela não hesitou. Seguiu em frente com coragem e, mais uma vez, usou a experiência para se fortalecer emocionalmente. Em 1928, Wallace casou-se novamente, desta vez com Ernest Aldrich Simpson, um executivo britânico bem-sucedido, nascido nos Estados Unidos, mas naturalizado cidadão britânico. Essa união marcaria o início de sua transição definitiva para a alta sociedade europeia. Ernest era um homem educado, refinado, gentil, exatamente o oposto de seu primeiro marido.
A nova vida em Londres ofereceu a Wallis oportunidades antes inimagináveis. Ela começou a frequentar os círculos aristocráticos, foi apresentada a membros da elite britânica e desenvolveu um senso ainda mais apurado de etiqueta, moda e conversação refinada. Sua capacidade de adaptação era notável. Com seu carisma e inteligência social, ela conquistava espaço em salões exclusivos, mesmo sendo uma americana divorciada, algo ainda mal visto pela tradicional sociedade londrina. Mas foi em 1931 que o rumo da vida de Wallis Simpson tomaria um curso completamente inesperado. Através de uma amiga influente, Lady Thelma Furness, ela foi apresentada a Edward, príncipe de Gales, o herdeiro direto do trono britânico. O encontro aconteceu durante uma reunião social aparentemente informal, mas o impacto foi imediato. Edward, um homem encantador, carismático e com um histórico de romances com mulheres casadas, ficou instantaneamente cativado pela presença magnética de Wallis. Ela, com seu olhar firme, suas frases bem colocadas e sua personalidade segura, oferecia exatamente o que ele parecia buscar. Uma mulher que não se dobrava à autoridade, que não tinha medo de se expressar, que o tratava como um homem comum e não como um príncipe. A aproximação entre os dois foi gradual, mas inevitável. Enquanto Ernest Simpson se mantinha discretamente ao lado da esposa, Edward mergulhava cada vez mais no encanto daquela mulher tão diferente de todas as outras que já conhecera. O relacionamento, no entanto, não era apenas um caso amoroso clandestino. Com o tempo, tornou-se um escândalo de proporções globais. A imprensa, inicialmente discreta por respeito à família real, começou a captar rumores sobre a ligação íntima entre o herdeiro do trono britânico e uma mulher americana divorciada, ainda casada com outro homem. Em 1934, Wallis e Edward já não se escondiam. As viagens, os jantares privados, os gestos públicos de afeto, tudo indicava que havia ali mais do que amizade. E, mais do que isso, havia um risco real à estabilidade da monarquia. Quando a saúde do rei George V começou a deteriorar-se, a relação entre Wallis e Edward passou a ser observada com extrema preocupação pelo governo britânico, pelo parlamento e até pelos membros da própria família real. Wallis, percebendo a tensão crescente, manteve uma postura serena, mas no fundo sabia que estava diante de um ponto sem retorno. Quando Edward finalmente ascendeu ao trono, em janeiro de 1936, tornando-se Eduardo VIII, o destino da monarquia estava selado. O novo rei deixou claro desde o início que não tinha intenção de abrir mão de Wallis. Para ele, ela não era uma amante passageira, mas a mulher de sua vida. E foi então que veio a crise mais dramática da história recente da realeza britânica. Ao ser informado de que não poderia se casar com uma mulher 2 vezes divorciada, uma união inaceitável aos olhos da Igreja Anglicana, da qual o rei era o chefe supremo, o ódio que ela passou a despertar em muitos britânicos foi profundo. A família real a rejeitou oficialmente, proibindo-a de usar o título de Sua Alteza Real, mesmo após o casamento com Eduardo, que passou a ser chamado de Duque de Windsor. Wallis, apesar de agora ser esposa de um ex-rei, jamais foi aceita plenamente no seio da monarquia. A relação com a rainha-mãe, com os irmãos de Eduardo e com a aristocracia britânica permaneceu fria e distante até o fim de sua vida. Ela foi, para muitos, uma ameaça à ordem, uma figura maldita, mas para outros, principalmente nos Estados Unidos e entre as mulheres que começavam a romper com os papéis tradicionais, Wallis era uma mulher corajosa, que pagou um alto preço por viver seu amor sem concessões. O casamento com Eduardo aconteceu em 3 de junho de 1937, no Château de Condé, na França. Nenhum membro da família real compareceu. Era o começo de uma vida a dois marcada pela exclusão, pelos olhares de julgamento e por uma constante tentativa de legitimação social. Mesmo assim, o casal seguiu unido por mais de 3 décadas, em um exílio dourado, repleto de festas, viagens e encontros com figuras poderosas. A abdicação de Eduardo VIII é um dos eventos mais emblemáticos e dramáticos da história britânica moderna. Não apenas por ter mudado o curso da monarquia, mas porque, no coração desse acontecimento, estava um amor tão forte que conseguiu abalar os pilares de uma instituição milenar.
No centro disso tudo, Wallis Simpson, uma mulher que, até poucos anos antes, era praticamente desconhecida, tornou-se a figura mais comentada, julgada e mal compreendida do planeta. No início dos anos 1930, enquanto Wallis ainda era casada com Ernest Simpson, sua aproximação com o então príncipe de Gales, Edward, era vista com certa leveza pela sociedade. Afinal, ele era conhecido por seus inúmeros casos com mulheres casadas e, para muitos, Wallis seria apenas mais uma em sua longa lista de conquistas. Mas não foi isso que aconteceu. O vínculo entre os dois foi se aprofundando de forma rápida e silenciosa. Era algo mais do que química. Havia entendimento, cumplicidade e, acima de tudo, um tipo raro de liberdade emocional que ambos pareciam oferecer um ao outro. Edward, por trás da imagem de príncipe encantado, era um homem com suas próprias angústias e fragilidades. Ele se sentia preso às obrigações reais e ao peso das tradições. Wallis, com sua ousadia, inteligência e independência, oferecia uma saída. Um mundo onde ele podia ser simplesmente David, como era chamado pela família, e não Sua Alteza Real. Com ela, ele não precisava interpretar um papel. Era amado pelo que era, e não pelo título que carregava. À medida que a relação se tornava mais evidente, o desconforto nos corredores do Palácio de Buckingham crescia. O rei George V, pai de Edward, não via com bons olhos a ligação do filho com uma americana divorciada. Segundo relatos, ele chegou a dizer que jamais aprovaria um casamento entre os dois. Quando George V morreu em janeiro de 1936 e Edward subiu ao trono como Eduardo VIII, o impasse tornou-se inevitável. O novo rei deixava claro, em suas atitudes e palavras, que pretendia se casar com Wallis. Porém, para o establishment britânico, composto pelo parlamento, pela Igreja Anglicana e pelos conselheiros reais, essa união era impensável. Wallis não era apenas divorciada, ela já estava em seu segundo divórcio, com o processo ainda em andamento. E para piorar, rumores sobre seu passado e seu suposto comportamento impróprio circulavam intensamente, alimentados por preconceito e xenofobia. A Igreja Anglicana, da qual o rei era o chefe supremo, proibia o casamento com uma mulher divorciada cujos ex-cônjuges ainda estivessem vivos. O governo britânico, liderado pelo primeiro-ministro Stanley Baldwin, deixou claro que não aceitaria a união e que não havia alternativa. Ou Eduardo renunciava a Wallis ou renunciava ao trono. Eduardo tentou negociar uma solução intermediária. Propôs um casamento morganático, em que ele permaneceria rei, mas Wallis não receberia o título de rainha. A proposta, no entanto, foi rejeitada. Não havia espaço para concessões. A única saída honrosa, na visão dos conservadores, era a renúncia. Durante semanas, Eduardo viveu um verdadeiro tormento emocional. Amava profundamente Wallis, mas também sabia o peso do trono que herdara. Sua relação com a família deteriorou-se ainda mais. O irmão Albert, Duque de York, era o herdeiro direto caso a abdicação se concretizasse, algo que ele aceitava com relutância, principalmente porque se sentia despreparado. A rainha-mãe, Mary, se mantinha firme contra o casamento. Para todos eles, Wallis era a raiz do problema. Wallis, por sua vez, também sofria. Mesmo sendo forte e aparentemente fria para o público, nos bastidores ela considerou se afastar de Edward para protegê-lo. Chegou a deixar a Inglaterra temporariamente durante o auge da crise, indo para o sul da França, na esperança de acalmar os ânimos. Mas era tarde demais. A opinião pública já a via como uma ameaça à estabilidade nacional. A imprensa internacional, que até então se mantinha discreta, começou a explorar cada detalhe da história, transformando o drama íntimo em um espetáculo global. No dia 10 de dezembro de 1936, Eduardo assinou sua abdicação. No dia seguinte, em um discurso transmitido por rádio à nação britânica e ao mundo, disse sua famosa frase: "Achei impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir meus deveres como rei sem a ajuda e o apoio da mulher que amo." Era o fim de seu reinado e o início de uma nova fase como Duque de Windsor. O impacto foi devastador. Muitos o admiraram por sua coragem. Outros o consideraram fraco, acusando Wallis de manipulação e ambição desmedida.
A verdade é que ambos enfrentaram as consequências de sua escolha pelo resto da vida. A família real nunca perdoou completamente. Wallis jamais foi aceita como membro pleno da realeza, mesmo após o casamento com Edward, em junho de 1937. Na França, ela foi impedida de usar o título de Sua Alteza Real, uma dor que Edward nunca superou. O exílio de Wallis Simpson e do agora ex-rei Eduardo VIII, que passou a ser conhecido como Duque de Windsor, não foi apenas um afastamento físico da Inglaterra. Foi também uma espécie de desterro emocional, um banimento silencioso que carregava a marca da rejeição, do escândalo e de um amor que ousou desafiar as convenções mais sólidas da monarquia britânica. O casal, ao escolher viver esse amor, não apenas perdeu títulos e funções, mas também o direito de pertencer, de fato, àquilo que chamavam de lar. Ainda assim, decidiram seguir juntos, enfrentando o mundo de mãos dadas, embora sob um céu repleto de nuvens densas e olhares julgadores. Wallis, que finalmente se tornava sua esposa, passou a ser chamada de Duquesa de Windsor, mas com uma condição imposta diretamente pelo rei George VI. Ela jamais teria o direito de ser tratada como Sua Alteza Real. Esse detalhe, aparentemente cerimonial, tinha um peso simbólico brutal. Era como se dissesse, com todas as letras, que Wallis nunca seria considerada parte verdadeira da realeza. Para Eduardo, foi uma humilhação pessoal. Em diversas cartas e entrevistas discretas, ele deixou transparecer a frustração de ver a mulher que amava privada de um título que, segundo ele, era dela por direito. Mesmo assim, o casal escolheu seguir em frente. A França tornou-se o cenário principal da nova vida que iriam construir. Ali, entre jantares elegantes, passeios pelos jardins, festas com artistas e milionários americanos, eles buscaram criar uma rotina estável, ou ao menos agradável. Viviam entre Paris e outras cidades europeias, sempre cercados por uma certa aura de glamour e excentricidade. O duque e a duquesa tornaram-se figuras quase míticas, frequentadores de colunas sociais, alvos de fotógrafos e motivo constante de fofocas internacionais. Mas o que se via nas revistas nem sempre refletia a realidade dos bastidores. O exílio, apesar de luxuoso, era também um campo de tensões e ressentimentos. Eduardo sentia-se excluído das decisões políticas britânicas e, por vezes, ignorado pelos próprios familiares. Wallis, por outro lado, era constantemente acusada de ser fria, ambiciosa e calculista. A imprensa não a poupava. Muitos diziam que ela tinha um coração de gelo e que, no fundo, não amava verdadeiramente Eduardo. Os boatos sobre traições, flertes e distanciamentos emocionais foram frequentes ao longo dos anos, embora nunca tenham sido comprovados com clareza. A relação entre eles, apesar disso, parecia sólida. Eduardo era profundamente dependente emocionalmente de Wallis. Ela, por sua vez, demonstrava uma lealdade que, mesmo envolta em mistério, permaneceu constante até o fim. A casa deles era repleta de recordações, fotografias, cartas e objetos que mostravam o quanto o passado ainda pesava em suas memórias. Eduardo nunca deixou de lembrar o que perdeu por Wallis, e Wallis nunca esqueceu o preço que ele pagou por ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, o casal foi enviado às Bahamas, onde Eduardo atuou como governador. Esse cargo foi uma tentativa da coroa britânica de mantê-lo afastado da Europa e, ao mesmo tempo, ocupado com uma função simbólica. O período nas Bahamas foi marcado por tensões. Wallis detestava o clima, as condições locais e a sensação de isolamento. Muitos diziam que ela parecia entediada, deslocada, e que olhava com desprezo para os habitantes locais. Esses relatos alimentaram ainda mais a imagem pública de uma mulher esnobe e fria. Mas, em suas correspondências, Wallis revelou o quanto se sentia prisioneira naquela missão e o quanto desejava retornar à Europa. Após a guerra, voltaram à França e seguiram com sua rotina social, participando de jantares de gala, eventos de moda e encontros com figuras influentes. Wallis tornou-se um ícone de estilo, respeitada pelo bom gosto e pela elegância. Vestia-se com peças sob medida de estilistas renomados, como Dior e Givenchy, e era presença constante nas capas das revistas de moda. Apesar disso, nunca escapou totalmente do rótulo de a mulher que quase destruiu a monarquia britânica. Eduardo,
Ao longo dos anos, foi sendo deixado de lado nas agendas reais. Era raramente convidado para eventos oficiais e seus encontros com membros da família eram escassos e formais. A relação com a rainha-mãe e com o irmão George VI permaneceu tensa até o fim. Quando Elizabeth II assumiu o trono, as distâncias foram mantidas. Eduardo e Wallis viviam como realeza sem reino, celebridades sem pátria, amantes que ousaram romper com a tradição e que, por isso, permaneceram à margem. O tempo, porém, trouxe consigo uma certa melancolia. Com o avanço da idade, os jantares sofisticados deram lugar a dias mais silenciosos. Eduardo começou a enfrentar problemas de saúde e Wallis passou a cuidar dele com dedicação. Quando ele faleceu, em 1972, foi um golpe profundo. Mesmo cercada por pessoas, Wallis ficou visivelmente fragilizada. A morte do homem que havia renunciado ao trono por ela não foi apenas uma despedida. Foi o fim de um ciclo que havia consumido grande parte de sua vida, de sua história e até de sua identidade. A morte de Wallis Simpson aconteceu em 24 de abril de 1986. Aos 89 anos, na sua residência no elegante bairro do Bois de Boulogne, em Paris. A casa, que outrora foi cenário de festas glamorosas e encontros diplomáticos, havia se transformado em um espaço de lembranças e ecos do passado. Após a morte do Duque de Windsor em 1972, Wallis ficou cada vez mais isolada. Enfrentou sérios problemas de saúde, especialmente a progressão de uma demência que limitou sua comunicação e consciência nos últimos anos de vida. Cuidada por enfermeiras e sob tutela legal, viveu seus dias finais longe da efervescência que um dia a cercou. Seu funeral foi um momento carregado de simbolismo. Wallis foi enterrada ao lado de seu marido no Royal Burial Ground, em Frogmore, próximo ao castelo de Windsor, em uma cerimônia discreta, mas acompanhada com curiosidade pela imprensa mundial. Para muitos, o fato de a mulher pela qual um rei abdicou estar agora sepultada em solo real era mais do que simbólico. Era a consagração de um amor que desafiou regras seculares. Curiosamente, seu túmulo não carrega o nome de Wallis Simpson, e sim o título que tanto lhe foi negado em vida, Duchess of Windsor. Uma última ironia do destino para uma mulher que nunca foi aceita completamente pela família real, mas que, na morte, foi reconhecida como parte dela. Com o passar do tempo, a figura de Wallis foi sendo revisitada, reavaliada e, em muitos casos, reinterpretada. Os julgamentos ferozes que recebeu enquanto viva começaram a dar lugar a análises mais nuançadas. Historiadores, biógrafos e escritores passaram a investigar com mais profundidade sua personalidade, suas decisões e o contexto em que viveu. E o que surgiu dessas novas leituras foi uma Wallis muito mais complexa do que aquela apresentada pelas manchetes do século passado. Ela deixou de ser apenas a mulher que destruiu a monarquia britânica para se tornar símbolo de independência feminina, liberdade amorosa e resistência contra convenções. Uma das maiores transformações na percepção pública de Wallis veio com a comparação entre sua história e a de figuras contemporâneas da realeza, como a princesa Diana ou, mais recentemente, Meghan Markle. Assim como Wallis, ambas também enfrentaram o peso da tradição monárquica e os desafios de se adaptar a uma instituição que exige submissão e silêncio. Muitos notaram os paralelos entre o preconceito sofrido por Wallis, especialmente por ser americana, divorciada e assertiva, e as críticas direcionadas a Meghan, também americana, também divorciada, e igualmente determinada a viver de acordo com seus próprios termos. Essa comparação reacendeu o interesse pela história de Wallis, que passou a ser vista por novas gerações como uma espécie de precursora das mulheres que, hoje, buscam romper com padrões engessados. Wallis também passou a ser alvo de reinterpretações artísticas. Sua vida inspirou filmes, séries, livros e documentários. O longa-metragem W.A., dirigido por Madonna, buscou humanizar a personagem, mostrando seus dilemas internos, suas fragilidades e seu amor por Eduardo como algo verdadeiro, ainda que conflituoso. Em produções como The Crown, da Netflix, a figura de Wallis é retratada com camadas mais sutis, fugindo do estereótipo da vilã calculista e explorando suas dores e contradições.
Essa nova abordagem fez com que muitas pessoas passassem a enxergá-la com mais empatia, reconhecendo que, por trás da imagem da mulher forte e refinada, havia alguém que também sofreu rejeição, enfrentou solidão e teve que lidar com o peso das escolhas. O legado de Wallis Simpson, portanto, não se resume a um escândalo ou a um gesto de abdicação. Ele está presente em discussões sobre o papel da mulher na sociedade, sobre as limitações impostas pelas convenções sociais e sobre a liberdade de amar. Sua história nos faz refletir sobre os julgamentos apressados, sobre como a sociedade tende a punir mulheres que se recusam a cumprir papéis pré-definidos e sobre como as narrativas oficiais muitas vezes silenciam as dores e os sacrifícios pessoais. Mesmo assim, nem tudo é romantizado. Até hoje, há aqueles que mantêm uma visão crítica sobre Wallis. Alguns estudiosos continuam questionando sua influência política, sua postura durante a Segunda Guerra Mundial e sua frieza em certos momentos da vida. Ela ainda é lembrada como uma mulher que não expressava emoções facilmente em público, que se mostrava controladora e que, em muitos momentos, parecia se distanciar do sofrimento alheio. Essas interpretações também fazem parte de sua história e mostram como sua figura permanece rica e instigante.